Sejam bem-vindos, alunos do segundo ano, e vamos dar continuidade ao nosso assunto, né, que eu já tinha alertado a vocês na aula passada. Na aula de hoje a gente vai para uma hipnotizante, olhe para a tela, hipnotizante aula sobre espelhos esféricos. Na aula passada a gente viu os espelhos planos, algumas características do espelho plano, e agora vamos para os espelhos esféricos. Então, o que é um espelho esférico? É qualquer superfície refletora. Você pode pegar uma colher. O exemplo mais simples que tem, uma colher. Pega uma colher aí para acompanhar a aula. Espera você aí 5 minutos. Ou não. Dê pausa. Então, é toda a superfície refletora com a forma de uma calota, de uma esfera ou de uma semisfera. Esférica pode ser completa ou não. Então, nós temos aí os espelhos utilizados para maquiagem. Aí, Evelyn. Os espelhos utilizados para evitar roubos em sistemas de vigilância. Aqui nós temos uma gravura, né? No caso aqui, se eu não me engano, é Machado de Assis, né? Essa cara aqui, acho que é Machado de Assis. Vocês aí da literatura, depois vocês me corrijam se eu estiver errado. Mas só para mostrar que os espelhos esféricos às vezes podem colocar as imagens de cabeça para baixo. Como nós temos aqui duas imagens exemplificando isso que eu estou falando. A imagem pode ficar de cabeça para baixo, a gente vai ver o porquê ainda na aula de hoje. Espelho de academia é um espelho levemente esférico. Espelho de retrovisor são espelhos. Espelho de retrovisores são espelhos levemente esféricos. Por quê? Porque eles deformam a imagem. A característica maior do espelho esférico é deformar a imagem. Como assim deformar a imagem? Deixa a imagem maior ou menor de cabeça para baixo. Deforma a imagem em relação ao objeto real, certo? A imagem fica deformada. Você deve estar vendo isso se pegar a colher que eu disse. Certo? Eu dei essa colher de chá para você. Piadinha sem graça. Elementos de construção de um espelho esférico. O espelho esférico, como ele é parte de uma esfera, de um círculo, certo? Se eu fizesse aqui, se eu tivesse minha mão aprumada, você ia ver que aqui é um círculo. Se eu completar aqui é um círculo. Então todo círculo tem um centro, né? Tem um centro, aqui é como se fosse um círculo, e nós temos dois outros elementos aqui para analisar. Então, o primeiro é o centro de curvatura. Como eu já disse, o espelho esférico, se você prolongar ele ao infinito, você vai ter exatamente um círculo. E todo círculo tem um centro. Nós temos o vértice. Quando você unir o centro ao espelho, dividindo esse espelho geralmente em duas metades, eu ia dizer duas metades iguais. Duas metades iguais, gente, é um pleonasmo terrível, embora a gente não perceba. Toda metade é igual. Certo? Senão não seria metade. Então, duas metades. Não precisa dizer duas metades iguais. Então, divide o espelho em duas metades. É o vértice. E o foco é aquele ponto que está exatamente entre o centro e o vértice. É o foco que está aqui na metade. No meio. Então, a gente tem também um raio, né? Sai do centro para qualquer ponto da circunferência, vocês lembram? Então, esse aqui vai ser meu raio. A gente chama aqui de raio R. Professor, o espelho tem um diâmetro também, só se o espelho for completo. O que geralmente não acontece. Então, tem um raio de curvatura, eu tenho o centro de curvatura, eu tenho o foco e tenho o vértice. São os elementos de um espelho. E eu tenho também o que a gente chama de distância focal, que é a distância do foco até o espelho. Certo? Já que o centro é geralmente um elemento virtual. O centro é um elemento virtual, o foco também. Mas o foco ele é bastante utilizado. Por quê? Porque onde se concentra a maior parte dos raios, a gente vai entender isso porquê futuramente. Certo? Ainda na aula de hoje. Então tem a distância focal, a distância onde está o foco. E a distância focal é justamente a metade do raio. Ó, aqui não. Do centro até o vértice não é o raio, está aqui embaixo é o raio. Então o foco fica exatamente na metade, Eu não sabia disso. Para fazer alguns cálculos, a gente já vai para uma práticazinha aqui bem besta. Só prestando atenção às unidades. Certo espelho esférico côncavo. Daqui a pouco a gente vai ver que o espelho esférico, na verdade, tem dois tipos, o côncavo e o convexo. Apresenta raio de curvatura igual a
0,5 metros. A distância focal desse espelho em centímetros, olha a pegadinha dessa questão. Porque a distância focal é bem simples, mas a pegadinha está aqui, ele quer em centímetros. Se o raio vale 0,5 metros, ó, o raio, ou seja, vamos transformar para centímetro, gente, meio metro tem 50 centímetros. Você não sabe, fique sabendo. Quanto equivale a distância focal, ou seja, onde está o foco? Certo? A pergunta é essa. O foco está na metade do raio. 50 dividido por 2, uma conta muito besta, que eu nem vou fazer, né? Já sei que dá aqui 25 centímetros, letra C, a resposta. Aí os dois tipos de espelho que existem, como eu falei para vocês. Espelhos esféricos dividem em dois tipos. O espelho côncavo é aquele espelho cuja face interna da calota é a refletora de luz. Então você que me obedeceu e pegou aí a colher, é a parte de dentro da colher, a parte onde você coloca o alimento. Certo? A parte que você coloca o alimento é um espelho côncavo. É a parte interna. Olha aqui, esses traços representam a parte que não reflete. Então a parte de fora aqui não reflete, a parte de dentro que vai refletir. Olha, vem um raio, bate nele e esse raio volta. Essa aí é reflexão, né? A gente viu nas aulas anteriores o que é reflexão. Já viu o que é raio também. Professor, um espelho pode ser côncavo e convexo ao mesmo tempo? Pode. A colher que você está com ela aí na mão é côncavo se você olhar a parte de dentro. E se você virar, é convexo. Certo? Aqui tem várias representações, mesma coisa. Pode ser um traço. Certo? Desde que a parte de dentro, você mostrou que a parte de dentro, você já sabe que é um espelho côncavo. E o espelho convexo? O espelho convexo tem esse EX aqui para você não esquecer nunca. Que vem de exterior, parte externa. É aquele cuja face externa, olha o EX aqui de novo. Aí você aprende o convexo. Professor, e o côncavo? Não, você aprende o convexo, o outro que sobrar é côncavo. Só tem dois. Parte externa, convexo, parte externa. Esse EX aí para você não esquecer nunca mais. Parte externa, olha. A parte interna eu não estou analisando. Não é que não reflete, é que eu não estou analisando. Vou olhar só a parte externa. Então vem um raio, bate e sai. De novo aqui, ó. O raio chega e volta, né? Reflexão, parte externa. Vira a colher agora. A parte que não coloca comida é o espelho convexo. E esses dois espelhos têm algumas características que nós vamos ver ainda na aula de hoje. De novo, ó, espelho convexo, parte de fora, espelho côncavo, parte de dentro. Olha aqui. Espelho convexo, geralmente, ele espalha os raios, certo? Chegam nele, espalha. Então, quando espalha, lembram da primeira aula sobre óptica? Dê uma olhadinha na aula passada. É um espelho divergente, espalha. Certo? Cada um para o seu lado. Espelho côncavo, ele agrupa os raios. Então, é espelho convergente. Então, de novo, convexo, divergente, côncavo, convergente. E agora vamos analisar alguns raios para a gente entender como se forma a imagem desses espelhos. São uma parte chatinha, principalmente quando você tem no livro de parte estática. Então, aqui a gente vai utilizar alguns slides de modo que tente, uma animação aqui que tente fazer com que você compreenda melhor. Então, primeiro é o raio paralelo. São os raios mais comuns que chegam no espelho, né? A maioria dos raios. Todo raio paralelo, ele reflete numa direção que passa pelo foco. Em outras palavras, raio paralelo, a reflexão é pelo foco, certo? Raio paralelo é pelo foco. Raio paralelo, batendo no espelho. Professor, eu quero fazer a reflexão. A reflexão é por onde? Passa no centro, passa em qualquer ponto? Na reflexão sempre no foco, gente. Sempre raio paralelo, o foco. Raio paralelo no foco. Raio paralelo. Exagerei aqui. É por isso que esse ponto se chama de foco. O que é foco da dengue? Certo? É o local onde tem a maior aparição de casos de dengue, por exemplo. Que a gente diz o foco de alguma coisa, quer dizer onde tem a maior concentração. Então, por isso, olhe para o ponto aí e me diga por que ele se chama de foco. Porque onde estão concentrados os maiores raios refletidos. Chama-se foco. Se você colocar um objeto no foco, em teoria, no foco de um espelho, com raios solares com sol a pique, em teoria você, por exemplo, pode acender um fósforo.
se você colocar um fósforo aí no foco? Ah, professor, mas o que está dizendo aí vale para um espelho convexo, que só tem a parte externa? O espelho convexo, gente, é o seguinte. Os elementos dele, a gente diz que são elementos virtuais. Como assim, professor? Porque o foco vai ficar aqui do lado de dentro, né? O centro está do lado de dentro, mas ele reflete pelo lado de fora. Então, o que é uma coisa virtual? É uma coisa que você é capaz de calcular, mas que na prática não existe. E aí, como é que o raio refletido vai passar no foco? Passa a parte virtual dos raios, olha só. A parte que você pode calcular, tá vendo? Esse pontilhado aqui do lado de dentro é o que a gente chama de raio virtual. O raio mesmo vai acontecer lá fora. Tá vendo? Ele vai ser refletido. Virtual, real. Virtual, real. É por isso que o espelho convexo ele espalha os raios. Mas todos eles também passam pelo foco, só que de forma virtual. O espelho convexo possui um foco virtual. Certo, gente? Se eu perguntar isso na aula, depois não venham dizer que não sabiam. O que é foco virtual? É o foco do espelho convexo. O que é foco virtual? Você já sabe. Olha um exercício aí, para a gente lembrar. E esse exercício nem fala de espelho, mas fala de algo que funciona como espelho. Vamos ver. A figura seguinte mostra um modelo de antena parabólica. Certo? Todo falso rico tem uma antena parabólica, né? E a pessoa pensa que tem antena parabólica, tem carro, é rico. Com sua calota refletora e seu receptor. Aí, a calota é a parte interna. Olha, a parte interna. Então a gente está dizendo que a antena parabólica vai funcionar como espelho. A função da calota da antena é refletir, olha, eu refleti aqui, as ondas captadas e redirecioná-las para o receptor. O receptor está aqui, ó. Você pode olhar também numa antena da Sky. Qualquer antena que tenha esse formato. A antena da Sky é antena pequenininha, mas funciona também. A antena da Claro, Oi TV, essas antenas aí. Os experimentos mostram que existe um ponto exatamente onde está localizado o receptor, em que todas as ondas captadas e refletidas pela calota passam por ele. Então, a maioria dos raios que chega aqui, ó, certo? Chega de forma paralela. Refletido por onde, gente? A gente acabou de ver, né? Considerando a antena parabólica como espelho esférico côncavo, como se denomina esse ponto? Foco. E nem pode correr, ó. Todo raio que chegar na antena vai-se embora para o foco, aí você coloca o receptor no foco, que aí ele passa a captar a maioria dos raios. Raio que passa pelo centro agora, gente. Como é refletido um raio que passa pelo centro? Está aqui o centro, o foco. E tem um raio que está passando pelo centro. São poucos, mas alguns passam. Raio que passa pelo centro, volta por ele mesmo. E de volta. Lembram? O caminho seguido pela luz independe do sentido de propagação? Serve aqui para o centro. Então, todo raio que passa pelo centro, volta por ele mesmo. Professor, e se o raio passar pelo foco? Aí ele volta paralelo. Lembram? O caminho seguido pela luz independe do sentido de propagação? Então, se vem reto, passa pelo foco. Se vem pelo foco, volta reto. E se o raio incidir no vértice, professor? É o único ponto, o vértice é o único ponto do espelho plano que coincide com o espelho esférico. É o único ponto do espelho esférico que coincide com o espelho plano. Então, serve a lei da reflexão, I igual a R. Formação de imagem. A gente vai ver agora as características de uma imagem formada por um espelho esférico. Olha aí nessa imagem aí. E aqui é chatinho, viu? Aqui é chatinho para você prestar atenção. Porque não quer dizer que a imagem sai do espelho, não, certo, gente? O que a gente vai fazer agora? São esquemas que a gente utiliza para saber como vai ser as características da imagem. A imagem, deixa eu voltar aqui para você ter certeza disso. A imagem não sai do espelho. Não é um espelho tridimensional. Então vamos lá. Eu tenho a árvore aqui, ó. Centro, foco e vértice. Sai o primeiro raio. A gente pode pegar um raio qualquer. Geralmente, o primeiro raio que a gente pega para analisar isso é o raio paralelo. O raio paralelo volta por onde, gente? Pelo foco. E o segundo raio? Vou passar pelo foco. E se é pelo foco, volta de forma paralela. Presta atenção. Peguei dois raios.
onde os dois raios se cruzam, que é esse, no caso aqui é esse pontinho aqui, eu vou ter minha imagem. E olha a imagem em comparação com o objeto. A imagem em comparação com o objeto, ela está de cabeça para baixo, ela é menor. Olha as características. É a imagem real, porque é formada pelos raios reais. Não é a imagem de espelho esférico, não, espelho convexo. Ela é menor, dá para comparar a árvore e a árvorezinha aqui é menor, né? E além de tudo está invertida, está de cabeça para baixo. Certo? Então, características do objeto colocado no espelho côncavo antes do centro. Olha o objeto onde está, antes do centro, gente. Mas real, menor, invertida. Certo? Você forma. Olha aí um exemplo da imagem real, menor e invertida. Por isso, se você pegou sua colher aí e afastou um pouquinho do rosto, você vai ver sua imagem de cabeça para baixo. Não é estranho, não. O objeto agora eu trouxe para o centro. Olha o que está acontecendo aqui. O objeto aqui, o objeto minha árvore, estava antes do centro. Certo, gente? Eu vou aproximar ela agora. Para você entender depois o meu raciocínio, depois de todas as análises. Eu aproximei. Quando eu aproximo o centro, foco e vértice, lembrando que o objeto agora está no centro, passa pelo foco, linha reta. Cruzou aqui. O que aconteceu agora? Não me interessa onde é formada a imagem, são as características dela. Qual foi a única coisa que ficou diferente? Vocês conseguem ver? A imagem é real, ela era menor, ela ficou igual. Era menor, ficou igual. Mesmo tamanho, ó. Eu aproximei o objeto, então a tendência é que a imagem vá crescendo. Ela era pequenininha, mas continua invertida. Certo? Agora, o objeto, olha, o objeto é esse aqui. Certo? Eu agora o objeto, tirei do centro, aproximei mais ainda. O objeto é sempre esse aqui, certo? Essa primeira árvore aqui. Pego os dois raios de novo. Olha o que acontece com a imagem. A imagem agora já é maior do que o objeto. A imagem é maior do que o objeto. O real, que é formado pelos raios, continua invertida de cabeça para baixo. Então você pega a colher, vai aproximando seu rosto, vai ficando cada vez maior, mas continua invertido. E se eu colocar o objeto exatamente no foco? Olha o que acontece. Aproximando, aproximando. Primeiro raio, segundo raio, não se cruzam. Não, professor, deixa eu fazer uma coisinha aqui. Não se cruzam. Lembrando que o raio que passa aqui no vértice, ele é refletido com o mesmo ângulo. Lembram? I igual a R. Porque nesse caso aqui a gente utiliza a lei da reflexão entre o espelho plano. Então, reflete com o mesmo ângulo. Mas no caso aqui, o que interessa, as duas retas não se cruzam. Elas vão se interceptar lá no infinito, a gente diz. Então, a gente diz que a imagem é imprópria. Eu estou de imagem real, menor, direito, não. É imagem imprópria. O que é imagem própria, professor? No foco, quando você coloca o objeto no foco, não tem imagem. Vão raciocinando aí que eu vou fazer perguntas sobre isso. Eu vou aproximando o objeto. A imagem vai aumentando, aumentando, sumiu. Quando sumir, aquele ponto que você está é o foco. Se você colocar um objeto no foco do espelho côncavo, ele não vai fornecer para você uma imagem própria. Quinto caso, aí você segue aproximando. Tirei do foco e continua aproximando. No foco não tem imagem. A partir de agora, qual é a diferença, pessoal? Raio que passa paralela, volta pelo foco. O raio que vem aqui. Esqueci de colocar o raio. Aqui forma o mesmo ângulo. Professor, os raios continuam sem se cruzar. Eles se cruzam. Só que dessa vez de forma virtual. Olha aqui, gente, ó. Os raios se cruzam, mas de forma virtual. Os raios se cruzaram desse ponto aqui. Olha a imagem como fica, gente. E quais as características da imagem? Virtual. Por que virtual, professor? Porque elas não são formadas pelos raios. Os raios estão aqui, ó. Ela é formada pelo prolongamento dos raios. Ela é maior do que o objeto. Olha a imagem como está grandona, gente. Aqui, ó, a imagem bem grandona. E ela é direita, ela não está mais de cabeça para baixo, ela não está mais invertida. Ela vai ficar de cabeça para cima. Em outras palavras, tá com a colher aí, gente? Vai aproximando, aproximando. Tem um ponto que some a imagem, é o foco. E depois você continua aproximando, a imagem agora está bem grandona. E a gente vê isso, as mulheres utilizam muito isso, onde? No espelho de maquiagem, quando você aproxima muito o objeto, tem que estar bem próximo.
Por isso que o espelho de maquiagem tem que estar próximo ao rosto. Não pode ficar distante. Certo? Olha só como fica a imagem aqui, bem grandona. Imagem gigantesca. Virtual, olha aqui as características. Virtual, maior e direita. Você vai aproximando, a imagem de repente deixa de estar a cabeça para baixo. Então, olha um exercíciozinho. O espelho retrovisor de uma motocicleta é convexo porque reduz o tamanho das imagens e aumenta o campo visual. Certo? O espelho convexo ele reduz o tamanho das imagens e aumenta o campo visual. Letra A é a resposta. Rapaz, espera aí que esse exercício veio antes. Certo? O exercício veio antes do esperado. Era para eu falar primeiro do espelho convexo depois do exercício. Então, vamos lá. Espelho convexo. Pronto. Agora vamos dar continuidade à aula. Então aqui eu já tinha falado para vocês de espelho, olha aí. E agora espelho convexo. Corrigindo aqui a aula. No espelho convexo, no espelho côncavo, você aproxima ou afasta a imagem, o objeto. Aproxima ou afasta o objeto, né? Ele vai mudando. No espelho convexo, o bom é isso. Não muda. Vai ter sempre uma característica. Espelho convexo. Aí dá o raio, tá ali o objeto. A imagem vai ser sempre independente de onde você coloca o objeto, certo? Virtual, vai ser sempre formado pelos raios, pelo prolongamento dos raios, sempre. Tá? Porque a imagem é formada do lado de dentro. A imagem vai ser sempre menor do que o objeto no espelho convexo. Nunca vai ser maior, nunca vai ser igual, sempre menor. E a imagem sempre vai estar de cabeça para cima no espelho convexo. Por isso que ele é muito utilizado em retrovisor. Virtual, menor e direita, decore isso para o espelho convexo. Certo? Virtual, menor e direita. Agora a gente vem para o exercício. Olha o retrovisor. E agora a gente vem para o exercício e vocês entendem mais. O espelho retrovisor de uma motocicleta é convexo porque a imagem do espelho convexo virtual, menor, tá aqui em ME para não confundir com maior, e direita, não fica de cabeça para baixo. Tá? Reduz o tamanho das imagens. Opa, tá correto aqui, ó. E aumenta o campo visual. Se a imagem fica menor, eu capto mais coisas. Agora vocês entenderam, né? Letra A. Já tinha respondido essa questão, mas agora de forma correta. Agora a gente vai para essa questão aqui que fica mais interessante. Julga as afirmações feitas acerca da formação de imagens por espelhos esféricos côncavo e convexo. 1. Espelho côncavo podem conjugar imagens reais e virtuais. A gente viu que é verdade. À medida que você aproxima, passou do foco, a imagem passa a ser virtual no espelho côncavo. Então, confere número 1. 2. Todo espelho convexo conjuga imagem virtual. Virtual, menor e direita. Confere. Quando o objeto é colocado diante do espelho côncavo, a uma distância maior que seu centro de curvatura, a imagem formada é real, invertida e reduzida. Confere. Quando a imagem é pequena, aí você vai aproximando, a imagem vai aumentando até sumir, aí de repente fica de cabeça para cima. Quando o objeto é posicionado à frente do espelho côncavo, exatamente em seu foco, o raio de luz refletido pelo espelho não se cruzam. A imagem própria, né, gente? Confere. Então, a resposta correta, letra E. Perdão pelo erro na sequência, certo, gente? Dos slides. Vou editar isso não. Espelhos convexos ou divergentes, aqueles que espalham raios, são utilizados para ampliar o campo visual. Eu acabei de falar isso, certo? São muito utilizados nisso. Então, é utilizado em retrovisor, é utilizado em academia. E o espelho côncavo, os convergentes, são geralmente utilizados para concentrar os raios luminosos ou mesmo formar imagens ampliadas. Olha uma frigideira que o cara colocou aqui no foco para esquentar alguma coisa. Tem aí as conchas, né? E as colheres que vocês assistiram às aulas. Olha o exercício de aplicação. Um comerciante deseja instalar um espelho esférico que lhe forneça um grande campo visual de seu comércio a fim de monitorá-lo mais eficientemente, ou seja, sistema de segurança. O tipo de espelho mais indicado para tal fim qual é? O espelho convexo.
Por que a gente coloca o côncavo, gente? Porque o côncavo ele varia a imagem. E, principalmente, na sua maioria, o côncavo deixa a imagem de cabeça para baixo. A resposta correta é a letra C. Motivado a enxergar mais carros que se aproximam da traseira do seu veículo, o motorista resolveu instalar um espelho esférico em um dos seus retrovisores. Para sua surpresa, ele obteve somente imagens invertidas, os carros tudo de cabeça para baixo, ele achando que teve acidente. Qual foi o tipo de espelho escolhido pelo motorista e qual espelho seria a escolha correta? Então, se a imagem estava de cabeça para baixo, enquanto variava a distância, era um espelho côncavo. E ele deveria ter colocado um espelho convexo. A resposta correta é a letra C. Ó. Côncavo e convexo, respectivamente, porque ele pergunta primeiro qual o tipo de espelho escolhido. Foi o côncavo. E qual seria a escolha correta? Convexo. E agora, novamente, a gente continua na próxima aula. A próxima aula a gente vai fazer algumas questões com cálculo, certo? De espelhos. São chatinhas, é a parte estudo analítico dos espelhos. Quase que me foge aqui a memória. Por hoje é só.